Fala galera do canal Marcos André Biostudy, da plataforma Biostudy. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. E essa aula é porrada. É aquela aula, galera, que você tem que assistir até o final, que você tem que anotar todas as informações que nós vamos colocar aqui. Praticamente em todas as edições do Enem, vem uma questão que trata sobre biomas. Então fica comigo até o final para que você se empodere, para que você domine esse conteúdo e arrebente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio e de qualquer outro tipo de vestibulares. Galera, a gente vai falar sobre biomas. Então, sempre que a gente traz esse tema, é muito importante você lembrar que bioma é um agrupamento de regiões que nós consideramos como comunidades clímax. O que são comunidades clímax? São aquelas comunidades que são estáveis, onde a produtividade líquida ela é muito baixa, porque basicamente tudo que é produzido é consumido. Isso é o que nós damos o nome de biomas. Todo bioma ele é originado por meio de um processo chamado de sucessão ecológica. E sucessão ecológica nada mais é do que uma substituição de comunidades que acontece ao longo do tempo e que é caracterizado, dividido basicamente em 3 etapas. Uma etapa é chamada de acésis, a outra damos o nome de estágio seral, até chegar na comunidade clímax. E a característica dessa comunidade clímax, ela vai, de uma certa maneira, refletir as adaptações dos organismos, especialmente dos vegetais. Por isso que quando a gente analisa os biomas, basicamente a gente faz uma classificação dentro do que nós chamamos de fitogeografia, ou seja, levamos em consideração os principais vegetais. Por isso que é tão importante assim. Marcos, por que esse tema é de grande relevância e de grande recorrência no Enem? Porque o Enem cobra em cima do que nós chamamos de habilidades. E há uma habilidade, que é a habilidade 28, que pede para você associar as características adaptativas com o modo de vida. E é literalmente nesse ponto que a gente vai trabalhar. Eu trouxe para vocês os principais biomas, os biomas mais cobrados em provas e aqueles que a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase, especialmente reforçando, galera, as características adaptativas. Por que eu vou reforçar os vegetais? Porque é literalmente em cima dessa análise que as questões abordam, né? Então eu trouxe para vocês aqui esse fantástico desenho, essa obra de arte do nosso Brasil e identifiquei aqui os principais biomas, aqueles biomas que nós vamos trabalhar. Galera, eu vou trabalhar aqui de uma maneira aleatória, mas eu vou dar preferência para 4 biomas em especial, sendo que um deles eu não trouxe, eu não coloquei aí, tá bom? E sempre que a gente for trabalhar com bioma, o que eu tenho que levar em consideração? Raiz, caule e folha. Isso é muito importante quando a gente vai discutir esses biomas. Então, galera, o primeiro vai ser a nossa famosa floresta amazônica. Uma característica marcante da floresta amazônica, galera, que a gente tem que levar em consideração é que ela é constituída por um solo pobre em nutrientes. Por incrível que pareça, né? Você tem uma das maiores florestas, a maior floresta tropical pluvial do planeta, e ela é sustentada em um solo pobre. Então significa dizer, galera, que aqui eu tenho muita matéria orgânica em processo de quê? Decomposição. Então a reciclagem de nutrientes ela é muito acelerada. E essa reciclagem da matéria orgânica ela vai formar uma camada nutritiva que tecnicamente nós damos o nome de humus. Então, é em cima disso que você tem que analisar. Esse humus ele está na superfície, ele está ali na camada superficial do solo. Então, a planta que vive aqui na Amazônia, de uma certa maneira, tem que proteger esse humus, tem que usufruir desse humus. Então, vem comigo. Quais são as características marcantes quando a gente analisa, por exemplo, um vegetal da Amazônia? No vegetal da Amazônia, ele vai apresentar uma raiz que é uma raiz superficial. Por que uma raiz superficial? Esse emaranhado de raízes na superfície é justamente para ter acesso aos nutrientes que estão nessa camada superficial. Então, essas raízes superficiais muito bem desenvolvidas, a gente vai encontrar árvores de grandíssimo porte, com aquelas raízes tabulares, que são aquelas raízes enormes, por exemplo, uma salmalmeira. Então, uma característica vegetal bem marcante na nossa região. Só que, olha que interessante. Quando eu digo nossa, pessoal, porque eu sou da região amazônica. Mas olha que interessante, acompanhe agora. Aqui na Amazônia a gente tem um elevado índice pluviométrico. O que isso quer dizer? Chove muito, as chuvas são regulares. Além disso, nós vamos ter uma elevada umidade.
há uma grande quantidade de vapor de água. E a média de temperatura, ela também é elevada. Então, a temperatura aqui na Amazônia, pessoal, é uma média elevada. Então, se eu tenho uma elevada temperatura, uma elevada umidade, isso favorece a ação dos decompositores que vão formar essa camada nutritiva. Por isso, os vegetais apresentam raízes superficiais. Mas olha que interessante, galera. As folhas da região amazônica são folhas que nós chamamos de latifoliadas. Por que são latifoliadas, Marcos? Porque elas são largas. E elas, sendo largas, elas contribuirão para uma característica marcante da nossa região, que é essa elevada umidade. Mas, Marcos, qual é a relação da folha com a umidade? É porque, por meio das folhas, as plantas liberam água na forma de vapor em um processo chamado de transpiração. E transpiração, galera, libera vapor de água, muita umidade. Então, associado aos núcleos de condensação de nuvens, formam-se bastante nuvens associados a esse vapor de água, aumentando o índice pluviométrico. E aí, galera, olha que interessante, chove muito, a água da chuva ao cair, ela não bate no solo. A água da chuva ao cair, ela bate aonde? Nas folhas, porque as suas folhas são largas. E uma outra característica fundamental é uma floresta, galera, cujas folhas são perenes, ou seja, não cai. E o fato dessa folha não cair, o fato dessa vegetação estar sempre ali com a folhinha dela bem desenvolvida, impede um problema ambiental que é consequência do desmatamento. Quando há o desmatamento na Amazônia, quando se retira essa cobertura vegetal, a água da chuva cai e lava o solo. E aí, respondam para mim em casa, ao lavar o solo, que problema ambiental é esse? Seria a famosa lixiviação. O solo, galera, está desprotegido, não está mais tão compactado, porque ele é rico em argila, ele começa a se movimentar. Isso nós damos o nome de erosão. Então você percebe o quanto a vegetação da Amazônia determina essas características relacionadas a esse bioma. Galera, vamos viajar aqui, vamos viajar. Ao lado da Amazônia, eu aqui nem representei, mas eu poderia representar bem aqui, ó. A gente poderia colocar a mata dos cocais, né? Que é um predomínio de palmeiras, babaçu, carnaúba, uma área muito interessante para a extração de óleo vegetal. Mas aqui ao lado eu tenho o segundo maior bioma em extensão no Brasil, o Cerrado. E qual é a particularidade do Cerrado? É o Planalto Central brasileiro. E aqui, galera, eu tenho um solo, que isso aqui é o solo marcante, tá? É a característica marcante, é o solo ácido. Solo ácido é um solo rico em alumínio, por exemplo. Então, a vegetação dessa região ela é adaptada ao solo ácido, a um clima seco e um grande número de queimadas, onde essas queimadas são, galera, espontâneas. E o que a gente chama a atenção nesse contexto que eu acho que é importante a gente destacar? O fato dessa vegetação ser adaptada a um solo ácido, ela vai desenvolver características que lembram as características xeromórficas. E aí, nesse ponto, pessoal, as raízes dessa região, as raízes são raízes profundas. Por que são raízes profundas? Porque a vegetação vai retirar essa água diretamente do lençol freático. Ela apresenta caules contorcidos, retorcidos. Galera, apresenta também casca grossa, apresenta bastante cera envolvendo as folhas. Marcos, por que essas ceras nas folhas? Para diminuir a perda de água para o meio ambiente, a casca grossa para redução da perda de água. O fato dos caules serem contorcidos é uma modificação em função de ativação e inativação de gemas laterais e apicais, respectivamente. Essas gemas apicais cobertas com densas pilosidades, tudo isso lembra algumas plantas que vivem em ambiente seco. No entanto, no Cerrado, o problema não é a falta de água, o problema é o solo ácido. Por isso que muitos autores chamam essa vegetação de pseudo-xeromórfica. Há um pseudo-xeromorfismo, um xeromorfismo falso. Xeromorfismo são adaptações relacionadas, no caso, à falta de água. Galera, aqui embaixo eu coloquei para vocês o Pantanal Mato Grossense, maior planície de inundação constante do planeta. É uma região que a gente chama de vegetação complexa,
né? Lembrando, voltando aqui no Cerrado, o Cerrado, galera, a gente vai classificar como um verdadeiro campo, né? É um campo que lembra um pouquinho, por exemplo, a savana africana, as estepes, etc. O Pantanal Mato-Grossense é, então, uma zona complexa, porque tem vegetação de floresta, vegetação de campo, né, vários tipos de formação vegetal, e a maior planície de inundação constante do planeta. O outro bioma muito cobrado no Enem é a Caatinga. A Caatinga, galera, cuidado, é o famoso semi-o quê? Árido. E é o único bioma exclusivo do Brasil. É o único bioma exclusivamente brasileiro. Elevadas temperaturas, é um ambiente onde as chuvas são escassas. Então, aqui, galera, nós vamos encontrar, de fato, vegetações xerófitas, ou seja, plantas adaptadas a um ambiente seco. E quais são as características dessas xerófitas? As raízes são profundas, galera, raízes profundas, as folhas modificadas em espinhos, um parênquima aquífero bem desenvolvido, especialmente no caule, porque esse parênquima aquífero bem desenvolvido para armazenar água, né? Então, é muito comum você ver imagens referentes a deserto ou a caatinga, lembrando que deserto é árido, caatinga é semiárido, que o cara corta ali o cacto para tomar água, e isso é verdade. Só que uma característica interessante, caatinga vem do tupi-guarani, que significa dizer mata branca. E essa expressão, ela é decorrente do seguinte, galera, essa formação vegetal, nas épocas secas, elas perdem as folhas. Toda a vegetação que perde as folhas, elas são chamadas de decíduas. Então, às vezes, você vai pelo Nordeste, pelo sertão nordestino, você vê árvores sem folhas algumas, e a gente pode imaginar que elas estão mortas. Não, é que neste período de seca, elas deixam as suas folhas caírem. É um mecanismo adaptativo para reduzir a perda de água, já que a planta perde bastante água pela folha, pelo processo de transpiração. Então, nem toda a vegetação do cerrado, nem toda a vegetação da caatinga obrigatoriamente será cacto, serão formas cactáceas, mas lá há o predomínio dessa formação vegetal. Galera, Mata Atlântica é uma floresta tropical, né? Encontrada ali no litoral brasileiro, hoje bastante devastada, né? Onde tem os grandes centros urbanos do Brasil, então a área é muito reduzida, né? Controlando ali os mananciais hídricos, né? E a gente tem também uma grande particularidade, pela área ser reduzida, a biodiversidade ela é absurda, porque a gente faz uma análise proporcional. Há uma região chamada de Mata das Araucárias, no sul do Brasil. Essa Mata das Araucárias é interessante porque aqui você vai encontrar o famoso pinheiro do Paraná, correto? E o pinheiro do Paraná é a Araucária angustifolia. A Araucária angustifolia. Por isso o nome Mata das Araucárias. Então, uma gimnosperma. E é importante essas gimnospermas estarem bem próximas, né? Nós já temos uma aula sobre botânica, porque a gimnosperma ela tem uma polinização pelo vento. Então, a Mata das Araucárias é um exemplo, segundo alguns autores, como floresta temperada aqui no Brasil. Mas qual é a particularidade das florestas temperadas de outras regiões do planeta? É que elas são decíduas. No outono, né, ali no inverno, elas vão perdendo as suas folhas. Primavera e verão, as folhas voltam a aparecer. A nossa Mata das Araucárias, que corresponde a um exemplo, a um fragmento de uma floresta temperada, ela é adecídua. O que isso significa? Ela não perde as suas folhas em nenhuma época do ano. No sul do Brasil, nós temos os Pampas Gaúchos, uma região onde há um predomínio de gramínea, né? Então, uma vegetação, um tipo de campo muito homogêneo com esse tipo de vegetação. E nós temos um bioma que é um dos biomas mais importantes, que correspondem aos manguezais. E aí toma muito cuidado, porque os manguezais têm uma disposição litorânea, né? Está associada a ecossistema de água doce, ecossistema de água salgada, ecossistema terrestre, alguns inclusive classificam-no como sendo um ecótone. E quando eu falo em manguezal, eu vou falar em um solo com baixa concentração de oxigênio. Então tem pouco oxigênio porque tem muita decomposição, e essa decomposição aeróbica reduz o gás oxigênio. Por isso que a vegetação do manguezal, ela apresenta raízes que são chamadas de raízes
respiratórias, que são aquelas raízes que crescem para cima, como o Enem trouxe numa questão de prova, uma raiz que tem um geotropismo negativo, repleta de orifícios chamados de pneumatóforos, cuja função é capturar esse oxigênio atmosférico. Ela também apresenta raízes do tipo escora para aumentar a fixação, caules modificados para aumentar a fixação. E galera, elas eliminam pelas folhas, eliminam água, olha que interessante, galera, salgada. Então elas eliminam gotículas de água salgada pelas folhas para controlar ali a osmorregularidade. Então os manguezais, que correspondem sem dúvida alguma ao bioma mais cobrado nos últimos anos, traz essas características bem marcantes, bem interessantes quando a gente fala sobre esse tipo de ecossistema. Então, o nosso objetivo foi trazer os principais ecossistemas, os mais cobrados aqui no Brasil, os principais biomas brasileiros. Espero que você tenha gostado. Você que ficou comigo até este prezado, até este presente momento, se inscreva no canal, ative o sinal de notificação, deixe um comentário, coloque lá uma sugestão de aula, compartilhe essa aula com a galera que está fazendo vestibular. E se você tiver interesse de conhecer os meus cursos, vai lá no www.biostudy.com.br. E galerinha, em julho, do primeiro dia de julho, de 1º ao dia 4 de julho, nós estaremos fazendo o nosso curso nas férias de Biologia. Aguarde, vai ser sensacional. Beleza? Fiquem atentos e atentas nas próximas aulas aqui do meu canal Marcos André Biostudy.